História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1, Inácio de Antioquia, o portador de Deus. Por volta do ano 107, por motivos que desconhecemos, Inácio, o ancião bispo de Antioquia, foi acusado entre as autoridades e condenado a morrer por ter negado a adorar os deuses do império. Uma vez que nesses tempos celebravam grandes festas em Roma, em comemoração à vitória sobre os dácios, Inácio foi enviado à capital para que sua morte contribuísse com os espetáculos projetados. A caminho do martírio, Inácio escreveu 7 cartas, que constituem um dos mais valiosos documentos do cristianismo antigo, às quais teremos de voltar repetidamente ao tratar sobre diversos aspectos da vida e do pensamento da Igreja nos princípios do século II. Entretanto, o que nos interessa, de imediato, é o que essas cartas dizem acerca do próprio Inácio, das circunstâncias do seu julgamento e sua morte e da forma pela qual ele mesmo interpretava o que estava acontecendo. Inácio nasceu provavelmente por volta do ano 30 ou 35, portanto já era ancião quando selou sua vida com martírio. Em suas cartas ele mesmo diz repetidamente que leva o apelido de portador de Deus, o que indica o respeito que desfrutava na comunidade cristã. Séculos mais tarde, baseado em uma pequena mudança no texto de suas cartas, começou a se falar de Inácio como o levado por Deus, e surgiu assim a lenda segundo a qual Inácio foi o menino a quem Jesus tomou e colocou no meio das pessoas que o rodeavam. Em todo caso, no princípio do século II, Inácio desfrutava de grande autoridade em toda a igreja, pois era o segundo bispo de uma das mais antigas comunidades cristãs. Nada sabemos acerca de sua prisão, nem de quem o acusou, nem de seu julgamento. Tudo o que sabemos é o que ele mesmo relata ou dá a entender em suas cartas. Ao que parece, havia na igreja de Antioquia várias facções, e algumas tinham chegado a tais extremos em sua doutrina que o bispo ancião se opôs tenazmente a elas. É possível que sua acusação entre os tribunais tenha sido resultado dessas pugnas, mas também é possível que algum pagão, em vista da veneração de que era objeto o velho bispo, tenha decidido levá-lo diante dos tribunais. Em todo caso, por uma ou outra razão, Inácio foi detido, julgado e condenado a morrer em Roma. A caminho de Roma, Inácio e os soldados que o custodiavam passaram pela Ásia Menor. À sua passagem, vários cristãos da região vieram vê-lo. Inácio pôde recebê-los e conversar com eles por algum tempo. Tinha além disso um amanuense também cristão, que escrevia as cartas que ele ditava. Tudo isso se compreende se tomamos em conta que nessa época não existia uma perseguição geral contra os cristãos em todo o império, mas que só se condenava quem fosse acusado por alguém. Portanto, todas essas pessoas procedentes de diversas igrejas podiam visitar impunemente a quem fora condenado a morrer pelo mesmo delito que eles praticavam. As 7 cartas de Inácio são, em sua maior parte, o resultado dessas visitas. Da cidade de Magnésia vieram o bispo Damas, 2 presbíteros e um diácono. De Trales veio o bispo Políbio. Éfeso enviara uma
delegação numerosa encabeçada pelo bispo Onésimo, que bem pôde ter sido o Onésimo da Epístola a Filemon, que bem pode ser esse o Onésimo da Epístola a Filemon. A cada uma dessas igrejas, Inácio escreveu uma carta a partir de Esmirna. Mais tarde, de Troade, escreveu outras 3 cartas. Uma à igreja de Esmirna, outra a seu bispo Policarpo e outra à igreja de Filadélfia. Mas para o tema que estamos discutindo aqui, a perseguição do século II, a carta que mais nos interessa é a que Inácio escreveu de Esmirna à igreja de Roma. De algum modo, Inácio recebera notícias de que alguns cristãos de Roma planejavam fazer preparativos para livrá-lo da morte. Mas Inácio não vê tal projeto com bons olhos. Ele já estava pronto para selar seu testemunho com seu sangue. E qualquer acordo que os romanos pudessem fazer seria para ele um empecilho. Por essa razão, o bispo ancião escreve aos seus irmãos de Roma: temo vossa bondade, que pode me causar dano, pois vós podeis fazer com facilidade o que projetais, mas se vós não prestardes atenção ao que vos peço, ser-me-á muito difícil alcançar a Deus. Romanos 1:2. Carta do Inácio de Antioquia aos Romanos, capítulo 1, versículo 2. O propósito de Inácio, como ele mesmo diz, é ser imitador da paixão de seu Deus, isto é, de Jesus Cristo. Agora que enfrenta o sacrifício supremo, é que começa a ser discípulo. E, portanto, a única coisa que quer que os romanos peçam para ele é não a liberdade, mas força para enfrentar a toda a prova, para não somente me chamarem cristão, mas que também me comporte como tal. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. E seu sangue quero beber, que é bebida imperecível, porque quando eu sofrer serei livre em Jesus Cristo e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. A razão pela qual Inácio está disposto a enfrentar a morte é que através dela chegará a ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. Se nada dizeis acerca de mim, eu chegarei a ser palavra de Deus, mas se vos deixais convencer pelo amor que tendes pela minha carne, voltarei a ser simples voz humana. Carta de Inácio aos Romanos 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Era dessa forma que aquele atleta do Senhor via sua morte, marchando com alegria em direção às presas dos leões. Pouco tempo depois, o bispo Policarpo de Esmirna escrevia aos filipenses pedindo notícias acerca do destino de Inácio. Não sabemos com certeza o que os irmãos de Filipos responderam, ainda que tudo parece indicar que Inácio morreu como esperava, pouco depois de sua chegada a Roma. Aqui tem uma imagem de Policarpo. Inácio de Antioquia. Sou o trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Próxima leitura, se Deus quiser, o martírio de Policarpo.